Olá, eu sou Marcos Valério XR, dia 26 de setembro de 2021 e, na verdade, eu deveria estar dormindo, porque eu vim do plantão noturno, mas eu tô me sentindo muito bem, tô meio febril, e eu não consegui tirar da cabeça um comentário que fizeram no meu último vídeo, né, sobre a questão da lei de oferta e procura, o Maurício Zappa, né, que aí eu tive essa sacada que é bem ilustrativa, né, e também aproveitar para contar uma coisa que eu ia falar naquele vídeo e eu acabei esquecendo, no meio de uma experiência pessoal. Mas é que basicamente é o seguinte, é com relação a essa a lei de oferta e procura, né, caso até recomendo ver o vídeo anterior, caso não tenha visto, mas é que, de uma certa forma, deixando de lado as questões relativas ao sentido de lei, como se fosse uma lei natural ou uma lei no sentido nomológico, ou uma lei no sentido jurídico, deixando isso de lado, apesar disso, existe uma certa similaridade com algumas descrições de princípios e regularidades naturais que a gente entende como se fossem leis. Por exemplo, as leis termodinâmicas, né? Elas, para que elas efetivamente se apliquem, você tem que controlar uma série de variáveis que normalmente não estão dadas. Por exemplo, a famosa questão da segunda lei da termodinâmica, com relação à questão da entropia, que é a quantidade de desordem no sistema, ou de entropia no sistema, que eu explico muito bem que não é exatamente desordem, mas que o pessoal normalmente fala isso, né? Eu tenho um vídeo específico sobre isso, tocando sobre esse assunto, que ela necessariamente se mantém constante ou aumenta, só que isso pressupõe que você consiga controlar um sistema, manter um sistema fechado. E via de regra, existem sistemas fechados na natureza. Claro, quanto mais você conseguir isolar um sistema, mais essa lei tende a se aplicar. Mas de uma forma absoluta, isso é impossível. Então fica aquela questão, mas se o treco não tem como se aplicar de forma plena, então para que serve a lei? Porque na verdade é um princípio ordenador que permite estabelecer alguns critérios para permitir uma série de cálculos, todo um cabedal de conhecimento que ordena o processo investigativo da nossa física. Ela se aplica sim, só que é difícil você criar uma situação tal onde as variáveis estejam tão controladas, tão isoladas, que ela consiga de fato efetivamente funcionar. E nesse caso é a mesma coisa. Se você conseguir controlar totalmente, pelo menos quase totalmente, a situação de um sistema, aí sim uma lei de oferta e procura tende a funcionar. Por exemplo, se você consegue. Vamos até ir além daquelas situações onde efetivamente ela funciona com mais clareza, como por exemplo, você tá num camelô, tem dois camelôs vendendo a mesma coisa, tem alguns clientes que ficam disputando, vão baixando o preço. Isso aí acontece. Ou uma situação que é uma coisa que. Faz muito tempo que eu não vou em show, mas eu via muito antigamente, é cambista, né? É aquele pessoal que compra um monte de ingresso antes e depois sai revendendo os ingressos. E aí, dependendo do caso, dependendo de quantas pessoas estão querendo ir, ou quantos cambistas estão lá vendendo os ingressos, aí você vê uma disputa de preço, situações típicas onde funciona. Mas não precisa nem ir muito longe. Vai assim, pega uma cidade, isola uma cidade qualquer, uma cidade, sei lá, de 50 mil habitantes, e tem lá um produto qualquer, vamos supor que tenha 10 mil produtos a serem vendidos, e controla a situação da seguinte forma: não vai entrar produtos novos, ok? E também não pode alguém simplesmente desviar esses produtos para levar para um outro lugar, porque ali já está muito cheio, estão fechados. Você já tem que controlar a oferta, manter a oferta constante. Porque se você permitir que a oferta varie, meio não adianta. E aí sim, aí você pega essa cidade e imagina duas situações. Uma onde tem, para esses 10 mil produtos, tem 50 mil pessoas querendo comprar. E uma outra onde tem 5 mil. E se você não tiver regulações que, por exemplo, proíbam aumentar o preço em determinadas situações, que acontece muito isso também, tem muitas situações, não só de regulamentos estatais, mas até de acordos comerciais entre os próprios lojistas, para não ficar fazendo guerra de preço, tanto no sentido de evitar, por exemplo, baixar o preço, como aqueles cartéis, quanto no sentido daquele acordo, que chama de aqueles acordos de cavalheiros, para não ficar tendo guerra de preço. Né? Então você teria que remover tudo isso. Aí sim, numa situação dessas, se você tem dois, uma quantidade de pessoas muito grande querendo comprar aquela coisa, você mantém aquela oferta constante, sem nenhum tipo de regulação que proíba o indivíduo aumentar ou baixar o preço, dependendo da sua conveniência, e nem reter ou esconder a mercadoria ou destruir, aí sim, a tendência é que funcione. Mas em que situação que você verifica isso em larga escala? Praticamente nenhuma. Me lembra até uma experiência pessoal que eu passei metade da minha vida ouvindo minha mãe dizer, né, que tinha que comprar os presentes de Natal bem antes de chegar a véspera, né, porque quando chegava na véspera de Natal, os preços das coisas tudo subia. E depois que eu fui crescendo, que eu fui descobrir que isso não era verdade. Então,
eu acompanhava os preços das coisas, eu chegava na véspera de Natal, não subiu porcaria nenhuma, a não ser naquela variação normal de inflação, que faz com que tudo suba, independente da véspera, não, né? Mas normalmente não acontecia. Por quê? Porque vinha um monte de promoção, e ao mesmo tempo que, de fato, há um aumento da demanda, mais pessoas vão para as lojas, ao mesmo tempo tem um aumento da oferta também. E aí o que acontece? Às vezes funciona até o contrário. Vai um aumento de demanda e de repente o pessoal prevendo o aumento de demanda vai aumentar a oferta e de repente o pessoal até baixa. Tudo bem, seria uma aplicação da lei meio que ao contrário. Mas né, você nota que é imprevisível, não tem como você saber o que vai acontecer exatamente se você não controlar exatamente as variáveis, não deixar tudo bem reguladinho, bem certinho. Aí tem essas situações onde o pessoal às vezes compra coisa antecipadamente mais caro e de repente vem uma promoção que muitas vezes é sim um dos subprodutos dessa situação, onde às vezes o mercado encalhou, teve pouca procura e o cara acaba baixando o preço. Mas não tem como você saber, porque às vezes, em vez disso acontecer, o cara simplesmente devolve o produto para outro lugar, vai para um outro setor, ou tem qualquer um outro fator aí, ou de repente volta a ter uma explosão de consumo. É muito difícil você controlar. O fato é, existe essa coisa que você pode chamar de lei de oferta e procura. Mas ela só funciona em um elemento ou outro e não permite que você faça qualquer previsão maior, significativa, que seja controlável, muito menos explica o todo da sociedade. A sociedade vai muito, o sistema econômico vai muito além disso. Na realidade, naquele meu vídeo, eu queria passar por essa parte do assunto, porque eu pretendo, muito em breve, fazer um comentário sobre aquele texto do Ludwig von Mises, do Cálculo Econômico do Socialismo, né, que eu comecei a ler recentemente. Aí eu vou fazer um vídeo específico sobre ele. Aí até para já deixar essa parte assim já passada, eu deixei aquele vídeo lá, mas esse complemento, né? Aí eu não vou abordar aqui agora não, mas só queria compartilhar aqui, é até interessante, uma coisa que ao ler o texto, eu confirmei a minha impressão anterior, né, que de fato há uma definição tanto quanto arbitrária, extremamente artificial, da ideia de precificação no Mises, que ele vê de uma forma que, sinceramente, eu acho até meio que bizarro. Eu acho que falha enormemente em descrever o verdadeiro fenômeno de determinação de preços e de valores. Tem uma enorme confusão aí nesse ponto. Mas, curiosamente, outra coisa me surpreendeu, porque ficou muito claro que, na verdade, ele não está falando de socialismo, ele está falando de comunismo. E é curioso que, porque aí, no caso, ele está colocando uma determinação imensa da economia num nível muito mais alto e praticamente sem nenhum tipo de fenômeno de mercado assim que minimamente significativo. E aí, a princípio, eu acho que isso não se aplica à experiência real, né? Não é à toa que esse texto do Mises foi escrito em 1920, eu acho, né? Alguma coisa assim. E ele ficou completamente esquecido, abandonado. Ele foi ser ressuscitado, todo mundo foi começar a falar nele ultimamente, agora, de uns 10 anos para cá, mais ou menos. Por quê? Porque ele é um prato cheio para neoliberalismo. Ele é basicamente um texto que a consequência que você extrair é que você tem que privatizar tudo, desregular tudo. E aí usa esse negocinho assim, panacar, o socialismo não funcionou. É uma coisa que eu já falei, que isso é bobagem. Esse manta, essa ladainha de que o socialismo fracassou, tem medo de uma asneira, meu amigo. Cuba está aí, sobrevivendo há várias décadas, sob o maior embargo comercial do mundo e conseguiu criar o melhor sistema, um dos melhores sistemas de saúde do mundo, um sistema de segurança, tudo isso, apesar do embargo, conseguiu. O Vietnã está aí, uma experiência de sucesso incrível e é bastante rígido. Temos a China e a Coreia do Norte sobrevive todo esse embargo e a União Soviética funcionou durante mais de 70 anos, desenvolvendo uma das maiores tecnologias do mundo, passando na corrida espacial à frente de todo mundo, passando em armamento. Foi entrar em colapso por outros fatores, sabe? E curiosamente eu vejo o pessoal falando isso, porque não tinha oferta e procura. Primeiro que mentira, porque tinha. Tinha um mercado interno na União Soviética, como tem em qualquer desses lugares. Os sistemas não são totalmente estatizados, totalmente planificados, como o pessoal gosta de dizer. A crítica do Mises até se aplicaria num sistema efetivamente comunista. Você poderia até dizer assim, pegar a crítica do Mises e dizer, por esse motivo, o sistema comunista não tem como funcionar, como realmente nunca foi implementado no sistema comunista. Apesar de que eu acho que nem para isso. Eu vejo um outro problema no sistema comunista, mas isso é o de menos. Mas é sendo muito utilizado, primeiro dessa forma falaciosa, participando de planar que vinha, porque não fracassou, não funcionou. Meu, teve basicamente 2 países que houve uma reversão. Um deles foi total, né, que foi a Alemanha Oriental, de fato houve uma integração ali, e outro foi a União Soviética, que teve esse passo atrás, esse
destruiu, quando acabou o sistema soviético, a Rússia entrou numa crise brutal, tudo aquilo ali piorou, e só melhorou depois que o Putin assumiu e começou a retomar algumas questões. E, por exemplo, casos como da Bielorrússia. Bielorrússia se mantém bastante estável, com um emprego bastante elevado, uma estabilidade econômica, mantendo políticas praticamente soviéticas da época. E tem outros exemplos aí nos satélites também. Aí você compara com essa desestabilização que teve na Ucrânia, por exemplo. E, assim, então são vários fatores envolvidos. Eu queria passar logo, porque quando eu for abordar esses textos, deixar logo de lado essa parte da lei de oferta e procura que eu já passou aí, e não ter que repetir isso que eu vivo dizendo sobre essa asneira, dizer o socialismo funciona, o socialismo não funciona, que eu comentei exaustivamente no meu vídeo Comunismo, Socialismo e Capitalismo, que é um vídeo muito longo, tem mais de 1 hora. E aí eu referencio esses vídeos aqui, eu passo para uma análise mais direta do texto do Mises, que é até mais interessante do que eu achava, mas que continuo achando completamente equivocado. No fim, como ainda tem um tempinho aqui, o vídeo não está muito longo, só queria dizer que a gente precisa... duas coisas que eu queria tocar rapidamente, pensei até em tocar num shorts, que é essa questão da Evergrande, né, da China, que mais uma vez mostra, pela enésima vez, que esse liberalismo de mercado é uma fajutice. De onde é que veio a potencial crise econômica chinesa? Da parte mais desregulada do setor privado, que é o setor imobiliário chinês. Não veio do planejamento estatal. Não veio das estatais de telecomunicação como a Huawei ou as que produziam o 5G, ou todos esses computadores chineses aí. Isso aí está indo muito bem, meu filho. Obrigado. Não veio do setor militar, que é todo estatal. Não vem de nada do setor de base, vem do diabo do setor privado desregulado. E aí que vem a bagunça. Aí você vê, isso funciona, deixar essa determinação, essa flutuação de preços ao sabor do mercado, ao sabor da especulação, olha o resultado aí. A gente nem sabe o que vai acontecer. Mas se a China, ou ela intervém, mostrando mais uma vez que é só a mão visível do mercado, metendo o tabefe que põe as coisas para funcionar direito, ou deixa esse diabo dessa empresa quebrar, que nem os Estados Unidos fez com Lehman Brothers, que nem sei se foi uma boa ideia, de repente era melhor ter salvo aquele diabo aquele banco. Mas uma coisa eu te garanto, viu? Depois dessa, o governo chinês vai ficar menos tolerante com esses liberalismozinhos pontuais aqui e ali. Isso é certo. Então, a gente fica de olho nessa questão da Evergrande. E outra questão, aqui, apesar de não ter uma relação muito direta, é que eu gostaria de apontar que essa invasão do Bovespa pelo MTST, ela tem uma relevância simbólica muito grande. Claro, foi um ato apenas pacífico, não tem nenhum impacto direto econômico, nem nada disso. A bolsa não vai cair por causa disso. Aliás, esquece essa baboseira de a bolsa caiu, a bolsa subiu, isso é palhaçada. Isso só é relevante quando tem uma tendência muito longa de queda constante que vai levar a uma recessão e uma depressão, isso passa a ter uma relevância. Agora, caiu hoje, caiu amanhã, isso é baboseira. Pessoa que fica olhando isso, achando que se é algum indicador econômico relevante, está viajando. É um indicador econômico para você apostar, mexer no balcão de apostas. Mas a questão é preciso chamar atenção para essa questão, para isso. É preciso chamar atenção para essa questão do mercado financeiro. Que também não é que nem uns panacas andando dizendo, porque está sendo contra uma empresa. Que empresário aqui, meu amigo. Especulação financeira não é o pequeno, médio empresário que gera emprego, não. Que está assim, quase tão na mão da ralação, assim, quanto está o trabalhador. Nem exatamente os grandes empresários. Estou falando de mercado financeiro. São geralmente grandes empresas de capital aberto. Lembra que a minha crítica sempre foi essa questão de capital, de grandes empresas de capital aberto, sociedades anônimas que negociam as ações na bolsa. Se as empresas são de capital fechado, eu não tenho absolutamente nada contra empresas privadas e limitadas, ou até mesmo que negociam suas ações de forma de capital fechado. Tem muito cuidado com essa sutileza aí. E a especulação financeira não tem nada a ver com essa produção, com o investimento produtivo. Tem uma relação inicial, mas é fácil você distinguir, é fácil você perceber o pulo do gato maligno. Né? Que uma coisa é você investir no setor produtivo. Por exemplo, tem uma empresa lá que seja de capital aberto e você acha que aquela empresa está produzindo uma coisa muito interessante, você vai lá, pede seu dinheiro ali, porque você acha que aquele produto que ela está oferecendo é muito bom, porque você acha que a sociedade está precisando daquilo, ou porque você acha que a empresa tem uma responsabilidade ambiental, ou ela trata bem seus funcionários. Isso aí é uma coisa. Só que o mercado financeiro não é isso, meu amigo. O mercado financeiro é balcão de apostas. Não é investimentos responsáveis no sentido de fomentar a produção, no sentido de financiar deliberadamente atividades produtivas. Você simplesmente
procura, dentre aquelas empresas as quais você acha que vai dar mais lucro e aposta nelas deliberadamente. E aí você perde completamente a noção, o contato real com o fomento da produção, com o investimento produtivo, com a atenção às atividades que têm um valor social. Vira balcão de apostas, é apostar em corrida de cavalo. Isso aí é extremamente lesivo, porque as empresas que podem dar mais lucro não tem nada a ver, frequentemente, com atividades úteis. Podem ser coisas completamente espúrias. Pode ser que você preveja uma situação tal onde uma empresa causando um dano numa sociedade lucre mais. Por exemplo, quer ver as ações de uma empresa subir? Ela promove uma demissão em massa. Porque aí o custo de produção dela vai baixar, ela tende a ter um ganho de certa competitividade no mercado e muita gente vai e as ações dela sobem. Ou situações até piores, aí, como por exemplo, você tem uma situação grave, acontece uma tragédia qualquer, aí aquelas empresas ali que podem se beneficiar daquela situação, a tendência das ações delas ali é subir. Claro, você pode até interpretar isso de uma forma produtiva, no sentido, bom, já que esse serviço vai ser mais necessário, então vamos aplicar. Mas e quando é o contrário, meu amigo? É quando você tem exatamente um fomento de uma determinada área que torna interessante que uma determinada situação se dê para beneficiar aquelas empresas. Por exemplo, você tem umas empresas de segurança, ou umas empresas como Blackwater, que são de mercenários, empresas privadas de soldados que vão para a guerra. Como é que você faz para beneficiar uma empresa dessa? Inventa uma guerra. Inventa uma guerra e mata um monte de gente, e aquela empresa vai se dar bem. Aí você vai aposta naquela porcaria e cria uma guerra. Estados Unidos faz isso direto. Apesar de que a maior parte das empresas bélicas dos Estados Unidos não são exatamente capital aberto, não. Mas tem muita coisa que vai a reboque. Ou seja, você tem uma situação tal, você quer mexer, gerar um lucro, você inventa uma guerra e pronto, ganha uma grana. Então esse sistema é nocivo, esse sistema é lesivo, esse sistema financeiro. Ele poderia, assim, com maior grau de regulação, ser menos problemático. Mas, no geral, eu sou da opinião que numa sociedade verdadeiramente plena desenvolvida, aliás, eu devo um vídeo sobre o que eu entenderia como meu estado ideal, assim, né? Não existiria, né, sociedade de mercado financeiro, especulação financeira. Não existiria capital aberto, de forma nenhuma. Mas sim, chega, acabou ficando muito longo, né? Falei de várias coisas aqui misturadas, mas vou ter que introduzir alguns tags aqui para ficar mais claro, mais fácil de procurar assuntos específicos. Eu sou o Marcos Valério Gisele, no dia 26 de setembro de 2021. Obrigado por sua atenção.